Pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos. Professora Ana, muito obrigado por estar aqui, disponibilizando o seu tempo. Professora Ana Milani, professora da Universidade Federal de Alagoas, do curso de Economia, assim como eu também sou professor da Federal, do curso de Economia, né? Nós somos colegas. E agradeço muito ela por estar participando desse projeto. Isso aqui é um projeto de extensão que a gente está fazendo para levar para a comunidade assuntos que até então a gente não tratavam abertamente, mas agora, com esse momento de quarentena, esse momento difícil para muitas pessoas, muitas empresas, então a gente está tentando trazer a maior quantidade de informação de qualidade possível. A gente fez já uma transmissão dessa na segunda-feira, aqui pelo canal do Sururu Talks, e trabalhamos, né, a gente conversou com o professor Reinaldo Ruben, né, e hoje nós estamos aqui conversando com a professora Ana Milani, né, que é professora da área de desenvolvimento, que é outra área que a gente vai voltar aqui para conversar mais, especificamente sobre desenvolvimento, porque depois dessa pandemia, alguns conceitos de economia e principalmente da área de como os países se comportam vai mudar, né? Somente na questão das cadeias globais de valor que estão sendo colocadas em xeque, quando você divide o trabalho pelo mundo afora, quando alguma parte do trabalho falha, como foi o caso dos países dessa pandemia, a China em particular, a gente termina tendo problemas de abastecimento no mundo inteiro. Então, isso é outra coisa que a gente vai discutir em breve, que é a especialidade também da professora Ana, a questão do desenvolvimento e como a gente promove o desenvolvimento nas regiões, principalmente em regiões como a nossa. Mas hoje vamos tratar aqui da questão do associativismo, cooperativismo, economia solidária, e eu vou deixar agora a professora Ana falar um pouco dela, fazer uma apresentação dela, melhor que eu ela para falar dela, e começar a explicar para a gente primeiro esses conceitos e qual o impacto disso nesse momento da economia brasileira. Bom, boa tarde a todos. Primeiramente, Chico, é um prazer estar aqui, contribuindo com o conhecimento e com a divulgação de nossos trabalhos, certo? Agradeço grandemente participar e poder levar temas que hoje são muito questionados, né, do que nós estamos fazendo lá dentro na UFAL, né, e a gente muitas vezes deixa isso de lado, né, mas é importante também disponibilizar todo esse conhecimento para o público em geral. O que momento específico, né, e histórico nos toca viver hoje, né? Isso. Nós estamos em um momento histórico muito especial, aonde nós temos diferentes crises, né? Uma crise econômica, uma crise sanitária e uma crise social. Há muitos autores, e eu também gosto também de falar, que também temos uma crise institucional. O Brasil vivencia hoje, talvez, né, muitas vezes não se aborda, né, esse tema, mas daqui a pouquinho, com o tema que estamos relacionados, eu vou trazer um pouquinho dessa questão ao debate, né? E o que acontece? Chega a pandemia do Covid, né? Digamos, de uma forma na qual o Brasil e a América Latina como um todo, né, se encontrava com baixo crescimento, com restrições de políticas monetárias e fiscais, né? E, além de tudo isso, desemprego alto. Totalmente fragilizado, né? Você tem uma estrutura econômica extremamente fragilizada. Exatamente. Então, a pandemia, né, ou seja, ela vem evidenciar esses problemas que eram estruturais, né? E hoje vão ficar muito mais à vista
E hoje nós vamos digamos, a extrapolar, né, todas aquelas estatísticas que os economistas estavam fazendo, não? Porque vamos dizer, Aham. há tanto, não? O próximo ano, isso evidencia talvez todas as fragilidades, né, que a Uhum. região, não só Brasil, né, Argentina, o Chile, o Uhum. México, né, vinham crescendo muito devagar, né? Nosso Pessoal, último crescimento, sim. só para explicar ao pessoal, que eu não sei se todos aqui trabalham com economia, mas só para explicar sobre a questão estrutural, né? A gente tem em economia dois momentos, dois recortes analíticos também, né? Que é o Isso. conjuntural, que é o do momento. Então, a pandemia é uma coisa conjuntural, ou seja, aconteceu agora, de curto prazo, e ela pode se desdobrar, se transformar numa questão estrutural, se ela ficar se repetindo o tempo inteiro. E a Ana falou aí das fragilidades estruturais do sistema econômico da América Latina. Então, o que é que ela está querendo dizer? É que a gente sempre tem uma economia que não tem emprego para todo mundo, emprego que tem subemprego, e isso não é uma coisa pontual, de um ano, de uma crise, de 2 anos, mas é uma coisa que já se arrasta desde a época da independência dos países, né? Mas, Então, é uma coisa estrutural. Tem épocas de 10, 15, 20 anos que melhora um pouco e tem épocas que aprofunda um pouco, né? Então, quando ela fala em estrutural, é que a gente tem problemas que já se arrastam no tempo, faz décadas. E hoje isso pode cobrar um preço muito alto. muito alto, exatamente. Por quê? Porque o mundo parou, né? A pandemia fez o mundo parar, né? E Uhum, justamente a pandemia começa em um epicentro, né, da China, digamos, o epicentro da China, que uhum. hoje é a fábrica do mundo, né? Hoje é a fábrica do mundo, isso mesmo. Hoje a China é essa fábrica do mundo. Ela demanda insumos, produz e vende para todo mundo, né? E De eu novo, eu vou fazer um eu, parêntese, Ana. Só um sim, minuto. sim. Interromper de novo, desculpa. Mas é Não, só para falar para obrigado todos por que a participar. professora Ana e eu, a gente teve na China no final de 2018, conhecendo, né, em loco, essa estrutura que a China construiu para dar conta dos desafios que ela se autoimpôs para ser a manufatura do mundo. Então a gente viu Exatamente. e a Ana é uma estudiosa da China, então ela está falando aí porque sabe bastante. Pode falar, Ana. Então, o que acontece? Para vocês terem uma ideia, né? Hoje o PIB industrial da China caiu 14%, Putz. né? E ela Isso consome do mundo inteiro, né? impacta o mundo inteiro. E isso que de fato aconteceu. A pandemia foi para a Europa, né? Europa, né? Começa os grandes produtores de grandes países começam a sofrer também com a pandemia. Estados Unidos e América Latina agora. Então, este problema é um problema, né, que não se resolve tão facilmente, é um problema que vai demorar. E o que acontece? Né? O Brasil, nessa inserção desse mundo, nesse jogo, né, de países no mundo, ele se especializa nesses últimos anos em quê? Em exportar commodities e em economia de serviços. Então, o que acontece? Hoje o mundo parou, então vou deixar de comprar commodities. Uhum. Né? Por isso que os preços de commodities despencam. Os preços de commodities estão despencando. O dólar, embora esteja assim, mais de 5, não compensa o quanto, né, da queda do preço para os grandes setores exportadores. Então, eu estou com uma crise nas receitas de exportação. Né? O que você está dizendo é que em breve a gente, se não tomar cuidado, pode ter problema de balanço de pagamentos. Exatamente. É isso que eu estou falando.
né? Que era um Porque problema estrutural que já tinha sido resolvido. Talvez um dos poucos problemas estruturais que foram resolvidos nos últimos anos no Brasil. A questão do balanço de pagamento. por exemplo, a Cara, China é um grande comprador de petróleo da gente e do Brasil, né? Mas o preço despencou, assim, terrivelmente despencou. Embora o dólar alto, isso não compensa a receita desse preço de petróleo, entende? Que recebe o uhum, produto, a empresa. uhum. Então, o que acontece? E a economia especializada em serviços, né? Esse é o setor que mais sofre, né? Porque depende de que serviços a gente está falando, Isso. É, exatamente. né? Os serviços são de muito baixa qualificação, né? Que nós temos na economia brasileira. No Nordeste, em Então, particular. Né? os efeitos da crise podem ser diversos. A gente está vivenciando a crise. Eu não me animo a falar, e como muitos, né, a gente está lendo, estudando o tempo todo, né, o que acontece, como os efeitos são diversos. Nós estamos vivenciando um momento histórico muito especial e que, digamos, o que posso dizer, né, a previsão oficial de crescimento para esse ano para o Brasil vai ser de 0,2%, né? O Muito que é uma pouco. insanidade. E É, muito... essa previsão é uma insanidade. A FGV, né, e assim como outros, dizem que vai cair E em 5%. 4%, 5%. É. E o que acontece? Eu já vinha com uma massa de desempregados, né, de uma É. taxa de 13%, 14%, que era, né, mais ou menos 13 milhões de pessoas sem emprego. Com a E queda de aí, 5% do PIB, exatamente, vai aumentar. E aí eu estive procurando, né, assim, antes de ver quais são as estimativas da queda uhum, do desemprego, e às vezes a gente não quer falar por não ser alarmistas, por ter cuidado, uhum. mas se hoje temos 13 milhões, com certeza teremos 20, sendo muito otimista, né? Porque alguns dizem que dobra, né? E isso 20 tem os milhões desalentados, também tem é as um. pessoas que não procuram mais emprego, que se desalentam, né? E Aquele a, indicador que o IBGE coloca, ou seja, não encontro, cansei de mandar currículo, eu não sei o que eu faço. Né? e Na a verdade, precarização do trabalho também, né? O trabalho, o que sobra, ele vai ser cada vez mais precário, porque a oferta vai aumentar tanto que aí o trabalho que vai sobrar vai ser trabalho com salários mais baixos, para fazer exatamente. todo tipo de Então, coisa. como o professor Reinaldo falou, nós temos uma crise muito diferente de 2008. A nossa crise é uma crise de oferta e uma crise de demanda. Demanda. Dos dois lados, ou seja, de oferta porque o mundo parou, as fábricas pararam, não Uhum. tem mais como ter os encadeamentos. E, por outro lado, a demanda. Cadê a demanda? Se eu tenho tantas pessoas sem salário, né? Uhum. Como eu faço para dinamizar o comércio, o restaurante, né? A cadeia que geralmente você coloca, né, para movimentar o Não município. vai ter. É, não vai ter. Pensam no município de Alagoas, aonde ele vive de determinadas... O comércio é uma questão muito importante. Acaba sendo muito importante. Né? E você não tem salário e não tem renda. É, a gente costuma dizer Alagoas tem 70% da sua riqueza sendo produzida em comércio e serviço. E Exato. quando esses setores sofrem, imagina, a economia inteira ela vai junto. Né? E uma questão bem importante que também eu gosto de falar porque tenho estudado muito o mercado de trabalho, aqui na Alagoas também, nós vamos ter, e nós temos, em 2019, nós tínhamos no Brasil 50% da população economicamente ativa que ganha um salário, R$ 880, mais ou menos. Né? Ou seja, o salário com os descontos, 840, 860, né? Uhum.
13 milhões que ganham menos de R$ 200 por mês. Né? É uma pancada. Esse salário, se você vai para Alagoas, né, que eu fazia as estatísticas, né, com relação a ela, você vai observar que entre um salário e um salário e meio você vai ter, digamos, dos empregados com carteira assinada que ganham um salário e meio, 70% dos empregados com carteira. De Ou carteira seja, assinada. a renda é baixa. Muito baixa. Isso é um limitador de qualquer política de desenvolvimento. Né? Ou seja, essa é uma questão fundamental. E uma das coisas que eu gosto de trabalhar e de salientar e que às vezes passa batido, né? Passou um pouco batido com as mudanças, com a mudança de governo, né? Uhum. O Brasil extinguiu o Ministério do Trabalho. Uhum. Hoje ele é um departamento dentro O de uma Ministério estrutura enorme, que é o Ministério da da Economia. Economia. Ele é um departamento a mais lá dentro. Então, o que acontece? Eu perco a possibilidade de gerenciar políticas em uma situação onde o desemprego tende a chegar a 20%. Você entende? Eu extingui, porque se eu sou um departamento, dificilmente vou ter orçamento, dificilmente vou conseguir realizar políticas, dificilmente. Por quê? Porque o maior é aquele papel macro que você vai estar controlando, né? É política fiscalista, né? Política Exato. fiscalista. Né? E uma coisa que você falou aí, que é bom ressaltar, a questão da renda, a renda é o patamar, é o primeiro passo para uma política de desenvolvimento. Exato. Então, sem resolver minimamente a renda, e agora que está em pleno debate a questão da renda básica, que a renda ela tem condições de estabelecer um limite para o consumo autônomo e a partir daí você começa a trabalhar o que é que vem além, né? O que é que o governo pode alavancar a partir das políticas de renda, né? Que estavam sendo construídas com o aumento real do salário mínimo, né? A incorporação da aposentadoria rural, isso favoreceu bastante o Nordeste, quer dizer, permitiu que muita gente tivesse um salário mínimo de aposentadoria, né? Isso injetou renda nas cidades do interior de forma... Tanto é que cresceram cidades como Arapiraca, como Campina Grande, Itabaiana, quer dizer, várias cidades médias do interior do Nordeste cresceram Caruaru, pela política de renda que vinha sendo praticada desde o final da década de 90. Né? E a gente perdeu tudo isso em pouco mais de 2 anos, 3 anos, né? Desde 2016, 17. Esse desmonte começou em 2017. E o primeiro impacto foi exatamente na desvalorização do salário mínimo para poder reduzir o custo da mão de obra. Né? Quer dizer, quando você não dá aumento do salário mínimo para real, o salário mínimo passou de $330 e agora com dólares a R$5, você vai ter o salário mínimo de $200, né? Então é uma pancada enorme na renda. E aí não tem condição. Exatamente, não há condição. E o que acontece? Quando eu tiro essa crise institucional que sofre, né, digamos, a pasta do trabalho, eu termino, né, de ter um problema. Hoje nós estamos com uma crise de demanda e é bem difícil ver como eu vou fazer para salvar essa crise de demanda. Por quê? Porque se criaram vários programas para incentivar o emprego e o emprego não cresceu. O último programa foi o cartão verde e amarelo, né, que foi colocado por Bolsonaro através do departamento, e no qual vai ser para os jovens que têm pouca capacitação, de 19 a 29, depois se incorporou as pessoas de 55 anos ou mais dentro, e não surgiu essa contratação. Por quê? Porque o empresário, né, é quem vai decidir, diante do cenário econômico, se vai continuar produzindo mais ou não.
ou não. Eu Isso. tenho que dar condições, né? Porque ele pode ter qualquer cartão, de qualquer cor, mas A não vai. decisão de produção e de emprego é do empresário, capital É do privado. entende? É do empresário. E na medida. Então, o que, que eu faço para isso? Como política industrial. Tem política industrial no Brasil? Não, não Qual é a tem. política? Não tem. Essa Não, política industrial. a política industrial aqui é não ter política industrial, né? Exatamente, isso é o mercado, né? Não ter política, Não tem taxa de política. câmbio. É, E a gente tá, vê que a última política que foi implementada foi a desvalorização, que começa desde o governo Dilma, mas isso não incentivou absolutamente nada. Se a gente vê os dados da indústria, ela vem caindo, né, constantemente. a nossa indústria não tem a competitividade internacional, a não ser Exato. do agronegócio, para que seja favorecida do ponto de vista do câmbio. Porque a competitividade não vem só por custo baixo. A competitividade internacional para a indústria precisa ser de produtos tecnologicamente avançados, produtos que tenham mercado internacional. E a nossa indústria Exatamente. não tem essa capacidade, não construiu essa capacidade nos últimos anos. Né? E, na verdade, Chico, eu defendo outra ideia, né? E aqui as questões mais de desenvolvimento. A América Latina tem uma dificuldade histórica, né? De criar e absorver tecnologias. Né? Uhum, Nós temos, e isso é histórico. Por quê? Porque industrializamos, tivemos períodos de industrialização e a gente não consegue dar o salto tecnológico necessário, como em algum momento fez a Coreia, como em algum momento fez os tigres asiáticos, fizeram os tigres asiáticos, como em algum uhum, momento a China decide, né? uhum, Embora está longe, mas pelo menos está muito mais dinâmica, que ser a fábrica do mundo não é nada trivial, né? uhum. Você tem que ter processos e tecnologias, e a gente viu isso quando viajamos, que não temos improvisação aí, né? Isso todo Isso. É muito muito, tudo muito planejado, bem planejado, né? né? Não há nada de improvisação, senão não se conseguiria, né? Aham, aham. Então, isso coloca em xeque um monte de questões que a gente Ana, tem que considerar. aí eu lhe faço uma pergunta. Você colocou assim, se a América Latina ela não tem, não foram construídas pré-condições para poder iniciar um processo de reindustrialização e desenvolvimento. Porque a gente não tem as capacidades de aprendizado tecnológico ou de desenvolvimento tecnológico próprio. Nesse momento de quebra das cadeias globais, ou seja, das redes de fornecimento, né, as cadeias de fornecimento Sim, sim. internacionais, particularmente as que vêm da China, Uhum. será que a pequena empresa e as regiões, nesse momento, elas não teriam como, não pelo mercado, puro e simples, mas via política pública regionais? Porque a gente está tendo aí uma mudança, uma sinalização de mudança institucional que pode ser muito importante, que são os consórcios estaduais. A gente está começando o consórcio estadual do Nordeste da questão da saúde, da pandemia do Covid-19. Criou-se um consórcio e, de repente, isso já vai gerar um aprendizado institucional importante para que, posteriormente, venha se constituir uma plataforma de políticas regionais. Só que a gente não tem grande empresa para puxar grandes desenvolvimentos. A gente vai ter que fazer com que a pequena empresa, em coordenação, em cooperação, ela faça o papel da grande. E aí é isso que eu ia lhe perguntar. Será que a gente tem, na pequena empresa, uma disponibilidade, uma disposição mínima para que ele consiga se encaixar num projeto dessa natureza, de desenvolvimento regional, com uma concertação de aglomerações de pequenas empresas espalhadas pelo país, ou aqui no Nordeste em particular? Né? Olha, Chico, eu estava nem preparando e queria falar antes de outras questões, porque eu quero levar a isso. Né? Eu quero chegar a essa tua pergunta, Uhum, porque essa pergunta que você faz, né,
esse é um pouco o que eu vivenciei nos meus projetos de extensão, Uhum. né? Analisando cooperativas, analisando Isso. de diferentes áreas, como pode ser as cooperativas do artesanato, cooperativas de catadores de materiais recicláveis, as Uhum. cooperativas de pesca artesanal. A gente tem que começar a olhar para o local. O Nesse, local, nesse momento, né? nesse Principalmente daqui para momento, frente, né? tenho transitado pela agricultura familiar também, e estou transitando pela agricultura familiar, a agricultura pequeno agricultor, que não é só Uhum. agronegócio, é outra coisa. Né? Aonde você vai ver que você tem caminhos, essas pessoas encontram Uhum. caminhos para a sobrevivência, né? E o capitalismo, né, te dá essa coisa contraditória de que ao mesmo tempo de que ele é expulsado, né, do sistema formal de trabalho, né, e É. ele passa a estar subempregado ou estar na informalidade, Uhum. tem que surgir formas de trabalho e de geração de renda. E, em geral, surgem. E essas são, né, que se transformam em MEI, né, microempreendedor individual, se transforma em cooperativa, em associações. Você vê em um estado grandes, assim, experiências muito bonitas, né, que têm potencial Uhum. e que de desenvolvimento local, fundamentalmente. Por quê? Porque se a gente não tem, ou seja, qual seria a saída, e um pouco conhecido com o professor Reinaldo, a toda esta situação? Nós deveremos, ou seja, garantir renda para essas pessoas que estão Primeiro fora, passo, é isso. fora do sistema. Por Uhum. quê? Porque quem não tem renda não gasta. E se não há gasto, a empresa também não vai produzir. Não vai ter para quem vender também, né? Não vai ter para quem vender. Não vai Fundamentalmente. E produzir. É. além disso, É. outras questões, você está saindo de uma crise, né? Uhum. As expectativas de consumo vão modificar. Sim, sim, Esse sim. Os gostos do tem consumidor, renda, as escolhas vão mudar radicalmente. Já estão mudando, né? quem tem renda, né? Quem tem renda consegue olhar e dizer, eu vou fazer um investimento, eu vou comprar um carro, eu vou viajar, né? Eu vou gastar. E essa economia de serviços está muito atrelada a todos esses gastos. Então, ela que é hoje, quase na Lagoas, como você bem falou, 70% do PIB, ela não consegue, né, começar no 100%. Ela vai começar muito devagar. Então, tenho que ter garantia de injeção de dinheiro nessa economia. Uhum. Temos experiências no mundo que já fizeram, né? Até o Trump, É. né? Até o Trump está colocando, por exemplo, para você ter ideia, a Alemanha colocou 30% do PIB em gasto público. Para poder manter, para poder parar de cair. Não é crescer, Parar não. de É parar de cair cair. e que se tenha uma questão muito mais tranquila enquanto a aquelas pessoas que ficaram fora do sistema. Né? É, isso. Estados Unidos foi 14%. Inglaterra, um 17% do PIB. Ou seja, no mundo, a relação dívida-PIB vai aumentar. E É. falar em fiscalismo em crises tão grandes como as nossas é insanidade. Pois é, A esse debate crise está econômica, voltando. exatamente, É, por não dizer outra coisa, dizer bem nisso na insanidade. é, Ou seja, eu tenho que parar com essa ideia do fiscalismo ou do tripé macroeconômico. Não há saída se não essa. A política keynesiana, o Keynes, na década de 30, muito bem nos ensinou. Né? isso. Tenho que colocar rendas, assim como ele está fazendo, né? Renda emergencial. Tem muitos que falam, não sei,
essa renda ser permanente, essa renda até sair da crise, né? Porque nós estamos falando em quê, Chico? Nós estamos falando de vidas, nós estamos Isso. falando de fome Aham. e nós É, estamos falando de extrema pobreza. e o pior de tudo é que isso não está acontecendo num processo, né? Isso está acontecendo de uma freada brusca em que dentro de um mês ou dois as pessoas perderam todas as rendas, né? Quer Exato. dizer, você já tinha aí no Brasil 47 milhões de pessoas ou desempregadas ou subempregadas ou por conta própria, Exato. né? Você tinha informalidade com quase a metade, 47, daria aí em torno de 43% da mão de obra apta ao trabalho, né, da população economicamente ativa no país. E isso já estava complicado de reverter. E agora, com a possibilidade de 20 milhões de desempregados de fato, então, ou parte-se para uma alternativa de cooperativismo, associativismo mais forte, principalmente aqui no Nordeste, uma regra institucional um pouco diferente do que a gente vinha, ou a gente corre o risco de entrar num problema mais profundo do que esse que está existindo, né? Quer dizer, vai, Exatamente. né? E, na verdade, nós temos que valorizar e começar a valorizar todos esses pequenos empresários que querem que esse meio, né, desde o microempreendedor individual até a cooperativa, as associações, e tentar trabalhar com elas de forma de consórcios, como você bem falou, Uhum. outro de falar de redes, né? Perfeito. Eu também trabalho redes de comercialização, por exemplo, que é mais ou menos isso. E uma das questões bem interessantes que eu estava lendo e que acho que é interessantíssimo também pensá-lo para nosso Estado, né? Dada essa situação de emprego, dada essa dificuldade que você vai ter para empregar, o empresário vai estar muito, né, adverso a estar, ele tem que ver como vai estar andando o crescimento para voltar a É, empregar pessoas. isso. Então, você não tem hoje, né? Quando a pessoa sai do mercado de trabalho, ela vai para a informalidade. Mas hoje a informalidade está sendo mais atacada, porque hoje nem se pode sair na rua para vender. É. Né? Aquele vendedor que vai na praia, que vende o salgadinho, aquele que vai, né? Esse parou tudo, né? Parou Parou tudo. tudo. Mesmo que ele saia, Ana, por Não poucas tem pessoas ninguém. estarem saindo, não tem a quem venda. Não tem a Exato, quem venda. Agora, exatamente. uma coisa que eu ia lhe perguntar, que na literatura sobre associativismo, cooperativismo e pactos locais ou regionais de produção, é transversal, e aí tem alguns críticos também sobre isso, a questão da confiança mútua, né? Sim, É, sim. parte da relação e do sucesso dessas aglomerações e desses sistemas de cooperação, de cooperativismo, é porque aquela população ali passou por situações de estresse, seja lá de que forma for, uma guerra, uma fome, alguma coisa, que criou laços de ajuda entre elas no momento ruim da história, e que esses laços se transformou em confiança de que aquele ambiente de ajuda vai continuar no tempo. Eu lhe pergunto, inclusive, por sua experiência de campo, porque nesse momento, a experiência de campo dos professores, a extensão universitária, ela vai ser extremamente exigida, porque é a hora que da universidade ir para fora e dizer o que é que tem que fazer. E aí você tem essa experiência, você tem esse trabalho. Aí eu lhe pergunto, a gente tem capacidade, tem confiança mútua, num grau tal que permitiria um trabalho mais forte nessa área de associativismo e cooperativismo? Muito. Eu tenho experiências que até me surpreendo, né? Quando eu saio a andar pelos interiores, Maceió, né? Conhecendo esse estado, que eu já venho fazendo extensão há um grande tempo, você vê experimentos sociais, né?
nos quais as pessoas acreditam que essa é a única forma, diante da adversidade que eles vivenciam. De se ajudarem mutuamente, né? Se precisam de ajudar mutuamente. Eu preciso ter essa ajuda na qual vou me juntar em uma associação, por exemplo. E é muito interessante o depoimento das pessoas, né, simples, comuns e trabalhadoras que acreditam na dignidade do trabalho, né, e querem tocar a vida dessa forma. Elas dizem, eu venho para a associação porque essa é a única forma de estar um pouco mais forte, de poder te compartilhar. Porque se eu vou sozinha a vender meu peixe, por exemplo, as marisqueiras de Maragogi, né? Eu tive uma reunião com elas, né? Fizemos um fórum lá com as marisqueiras daquela região, da zona norte, e elas contavam isso. Que elas têm que se unir, porque se elas chegam no mercado sozinhas, cada um com seu produto, elas estão concorrendo uma com as outras e não tem sentido. E isso tem gerado nelas um espírito de ajuda mútua, cooperação, colaboração, e até chegam a dividir o trabalho. Que esse é o ponto, né? A gente tem que aprender a fazer a divisão do trabalho. A gente vê, na prática, aquilo que ensina a gente quando começa no manual de economia, né? O Adam Smith dizia que a produtividade, né? Aquela aumenta coisa, quando se divide, exato. Eles sabem fazer isso. Eles sabem fazer isso. Muitas das cooperativas entendem. Só que o que está faltando, a meu ver, é articulação política. Articulação, ajuda e suporte. Vou te contar uma experiência agora que me aconteceu. Eu trabalho com economia solidária aqui em Maceió, com vários grupos de economia solidária, né? E também associações, cooperativas e associações de economia solidária. E o tema, o artesanato, está fechado. Ninguém vende. Aonde vão vender? Hotéis fechados. Turistas fechados. não vêm. Fechado. Mas não tem turistas para oferecer o filé, o artesanato, levar para... Né? Elas precisavam, por exemplo, digo, gente, agora estão pedindo máscaras. Todo mundo vai ter que sair, né? Ou seja, fazer, Chico, que vocês, das empresas, a reestruturação da reconversão para poder produzir outra coisa com a habilidade que tem. Máscaras. E sair vendendo. Fantástico. Só que muitas delas, o que acontecia? Elas não têm capital de giro. Então, o que acontece? Quando elas vão comprar o material, elas dizem, não, professora, está muito caro, porque se a gente compra tudo juntos, a gente consegue o melhor preço. Opa, então elas conseguem cooperar nas... isso é um aprendizado importante. Entendeu? Isso é um aprendizado importante. Individualmente, comprar 1 metro, comprar 2 metros, comprar 3 metros. E isso tem que ter articulação. Né? Não são grandes medidas de política econômica, porque essa reconversão veio para se ajustar. Você entende? No estado da Bahia, e rapidinho comento, por exemplo, o município contratou a economia solidária, no sul da Bahia, o município do sul da Bahia, contratou a economia solidária para fornecer as máscaras, os aventais, né, que são descartáveis, né, dos enfermeiros e dos médicos, e isso girou, né, fez girar bastante o município, porque na medida que elas... Lógico. Elas vão gastar. Vai manter o comércio, que dá emprego, que gera resultado, gera outras rendas, e por aí vai. Ana, a gente já está caminhando aqui para o final, eu só queria... E aí é exatamente esse ponto que você falou, a questão do Estado. Você falou, o município da Bahia, via compras públicas, consegue dar uma dinâmica econômica. Obviamente não é aquilo que a gente espera, mas é aquilo que nós temos, a gente tem que entender isso. Nós hoje temos uma série de pequenas empresas que trabalham com tecnologia básica,
sem agregação de valor, sem vender para fora, mas é o que temos, e a gente tem que aprender a trabalhar com elas, e a partir delas a gente construir uma economia melhor. Então, o Estado, nesse momento de desagregação das cadeias globais de valor, eu voltando à questão internacional, quer dizer, você não vai ter fluxo de suprimento no mundo. Qual o papel do Estado para organizar ou reorganizar essa nossa economia, tanto do ponto de vista industrial como do ponto de vista das pessoas, né? As pessoas vão sair meio desnorteadas e o Estado precisa dar esse norte, porque é o ente em que a sociedade despeja a confiança, né? E só uma... Pessoal, a gente está caminhando para o final, mas dá tempo de ter algumas perguntas. Algumas perguntas. Falando aqui, isso. Né? A prefeitura de Marechal, né, começou a comprar as máscaras da cooperativa, né, de costureiras. Essas são práticas, coisas. Exato. Por exemplo, é o Estado funcionando. O Estado funcionando é uma coisa simples, não requer de muita coisa, mas você consegue gerar renda no município, né? Isso. E temos que começar a ver essas questões locais. Eu não tenho que começar, ou seja, se eu tenho essa possibilidade, tenho que fazer. E uma das questões muito que eu quero falar e eu quero te comentar, porque é outra das questões que eu estou estudando, né? Agricultura familiar. Há um conceito que nós chamamos, que se começa a estudar, que se chama de segurança alimentar urbana. Sim. Segurança alimentar urbana. Dentro da linha do Celso Furtado alimentar urbana. Nós temos em nossa SEASA, né? Produtos locais. Você conhece, né, esse trabalho, né? No qual a gente não... O que se vende em Maceió, vende em outros estados. De que, professora? Banana, batata doce, inhame. Isso, gente, não pode mais acontecer. Exatamente. Isso. No e até por questões de manutenção de preço, né? A gente vai ter aí uma recessão, estamos entrando numa recessão, as pessoas vão perder renda, e se a gente não mantiver os alimentos no preço compatível, a gente pode impactar de forma muito negativa, né? E então, eu acho que isso é uma coisa bem simples, ou seja, é outra das coisas que a gente tem que começar a pensar. Uhum. Porque a agricultura familiar gera renda, se ele começar a vender, também gera renda em municípios onde você tem poucas possibilidades, né, de ter empresas, né? Por exemplo, pode comentar, a região do Mundaú, que é específica de frutas, tem outra atividade. Né? Ela trabalha muito e a produtividade dele é essa. Vale do Mundaú, Vale do Paraíba. Explorar, né? Digamos, criar férias da agricultura agroecológica, dar espaço público para isso ser organizado, né? Uhum. Todas essas são soluções, claro, né? Não resolvem um problema estrutural, tudo, mas que a gente tem que resolver no curto e médio prazo. No curto e médio prazo. Você tem que dar uma resposta nesse sentido. E a partir daí a gente começar a construir um futuro melhor aqui para os alagoanos, para o Nordeste e para o Brasil, né? Exatamente. Porque, afinal de contas, a gente faz parte do Brasil. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Vocês querem fazer alguma pergunta? A professora Ana está aqui e nos dando essa oportunidade de conversar com ela, trazendo o conhecimento e a experiência nessa área de desenvolvimento, economia solidária, cooperativismo, que é a área que ela transita muito bem. Essa transmissão ao vivo ela vai estar gravada no canal do Sururu Talks, lá no YouTube, né? E a gente está fazendo essas lives com outros professores também, de lá da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da UFAL, para falar um pouquinho sobre esses instrumentos que a gente que existem já, que estão disponíveis para que a gente saia dessa pandemia, pelo menos olhando para um horizonte diferente, porque nesse momento está muito turvo, muito incerto tudo, né? Então a gente precisa se agarrar com o que tem
e com as pessoas que sabem das coisas, como a Ana Milani, para que a gente consiga caminhar com um pouquinho mais de firmeza nesse mundo que está incerto, complexo, né? E muito complicado. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui. Muito obrigado a presença de todos. Ana, muito obrigado por você Muito ter obrigado vindo, para ter todos, disponibilizado. certo? E eu acho que a pandemia talvez possa gerar essas relações de cooperativismo. Eu tenho esperança de que seja dessa forma. Né? Vamos responder só essa pergunta aqui de Vinícius. Alagoas possui algum fundo de combate à pobreza que poderia ser utilizado nesse momento? Sim. Temos o FECOEP, né? Que é um fundo de erradicação à pobreza, que, na verdade, ele é recolhido através dos impostos e quem gerencia é o governo do Estado. Né? Esse FECOEP eu conheço bem, porque ele faz, todas as secretarias fazem parte, né? Isso é uma questão tripartita, a universidade também, e lá se apresentam projetos para erradicar a pobreza extrema. Né? Só que, como você sabe, né? Eu não tenho... Isso é uma das questões fundamentais que a gente tem que entender. Se eu não tenho, na política nacional, políticas específicas para o governo e para os municípios, esse FECOEP fica muito reduzido para atender a todos. Né? Infelizmente. Então, hoje é o momento de aumentar esse FECOEP, né? Ou, digamos, mas isso tem que ser por via também governo federal. É preciso ter políticas no Brasil, né? E no Brasil, ultimamente, a gente tomou a decisão, né? Nós tomamos porque nós elegemos quem pensa, elegemos quem faz, a gente como brasileiro, tomou a decisão de não fazer política pública. Exato. Então, o Brasil tomou a decisão de não fazer política pública, apenas política de contenção de gastos. E isso hoje está cobrando um preço muito alto para a gente. Né? A lei de responsabilidade fiscal dos estados, lei de responsabilidade fiscal dos estados. Então, o estado não tem, ou seja, política se faz com dinheiro. Se não há dinheiro, não há política, né? A boa vontade. Pois é, e aí fica para o local também se organizar e começar a pressionar e fazer seu papel de produção e também de posicionamento político para que a gente consiga mudar esse estado de coisas. Pessoal, muito obrigado, não vamos nos alongar mais. Obrigado, Ana. E obrigado, audiência também. Conto com a presença de todos na próxima segunda, às 16h03, a gente está aqui nesse canal, iniciando novamente mais uma live dessa natureza, discutindo o que é que a Covid-19 está trazendo de transformação para a gente, né, como cidadão, como economia, como empresário, né, e quais as soluções possíveis. Muito obrigado, conto com vocês na segunda, dia 4 de maio, às 16h03, aqui no Instagram, e todas as lives eu estou transformando ela em vídeo e colocando no canal do Sururu Talks no YouTube. O Sururu Talks também é um blog de debates, tem lá vários textos de informação para empresário, de informação para a comunidade, né? É um observatório que a gente conduz para poder trazer para a população uma visão um pouco de dentro da universidade de como a gente pode também estar contribuindo para melhorar a vida do máximo de pessoas que a gente consiga. Muito obrigado, professora, e até a próxima com vocês, segunda, dia 4, às 16h. Tchau, tchau. Até lá. Tchau.